Olá, tudo bem por aí? Hoje, domingo, eu quero falar um pouco sobre a primeira semana do governo Bolsonaro. Mas nem é tanto sobre o governo, mas o que veio mais à tona, o que mais entrou em questão de controvérsia, que é a ideologia de gênero. O que é a ideologia de gênero? Não é gênero. É apenas uma ideologia sobre gênero. Nada a ver com mudança de gênero, porque é apenas uma ideia, um produto da mente. É como Napoleão Hill diz no seu livro Quem Pensa Enriquece. Ele disse assim: o que te faz um ser humano é a mente. O resto você encontra tudo num cavalo ou num porco. Isso mesmo. Então, essa ideologia de gênero não é biologia. Ou seja, nunca vai mudar a biologia. Nunca vai fazer de um homem uma mulher. Pode até fazer cirurgia de mudança de sexo, mas não vai ter ovário, não vai engravidar, não vai dar à luz, não vai ser mulher. Pode comer quantidade de soja para criar as mamas, mas não vai ser mulher. É a mesma coisa que se você coloca um ovo de pato embaixo de uma galinha choca, e vai pensar que vai nascer um pinto de galinha, está enganado. Vai nascer um patinho. Porque isso é uma lei universal. Não tem como mudar. Uma semente de um cedro não vai nascer um pinheiro. E Deus que fez isso, a natureza é isso. A ideologia não pode mudar a natureza. A natureza diz que tem macho e fêmea, que as árvores vão produzir segundo a sua espécie. E você vê isso na natureza. Não vê quem não quer, quem tem uma ideia corrupta. Porque as sementes produzem a mesma espécie. Um ovo de galinha vai ser sempre um pintinho de galinha. De passarinho vai ser passarinho. De avestruz vai ser avestruz. Não tem como mudar isso. Então essa ideologia de gênero é besteira. Não vale nada. Afinal, o que é gênero? Gênero não é sexo. Porque gênero é reino animal. É reino vegetal. No reino animal tem o ser humano, tem os bois, tem os cavalos, tem os cães, aves, peixes, passarinhos, insetos, tudo com dois sexos, masculino e feminino. Então, o ser humano é um gênero do reino animal. E nesse gênero, como em todo o reino animal, existe macho e fêmea. Quando um pastor falou para um repórter que Deus criou homem, macho e fêmea, está na Bíblia, ele disse: isso está na Bíblia? E tinha que ler para ele.
as pessoas que não conhecem a Bíblia só podem errar. Olha, a Bíblia é o best-seller mundial. É o livro mais vendido e mais lido no mundo. Não é somente lido uma vez, é lido diariamente por milhões de pessoas. Não é como um best-seller nacional ou mesmo mundial, que lê uma vez, duas vezes, depois consulta de vez em quando. Não, a Bíblia é o livro mais lido no mundo e mais vezes lido. Então você que é ateu, você que tem ideologia de gênero, deve ler a Bíblia. Por quê? Porque se você não lê os best-sellers do mundo, você não é sábio. Então como é que você vai combater uma ideia que você não conhece? Que você não sabe onde que tem uma outra ideia para comparar? Se você é ateu, se você é muçulmano, se você é hindu, se você é sei lá o que, você tem que ler a Bíblia. Não estou falando que você deve ser cristão. Então, o gênero humano não é sexo. Mas de onde vêm essas ideias de mudar de sexo ou de pensar que o homem pode ter nascido mulher? E de inculcar isso até nos meninos, nas meninas, que elas podem escolher o que quiser. Ninguém pode escolher ser homem se é mulher. Não é possível. Pode fazer as cirurgias que quiser, pode se vestir como quiser, pode mutilar o seu sexo e na praia colocar um biquíni. Vai ser homem. Essa ideia simplesmente vem da corrupção da mente. Nada mais. Não é biologia, não é criação, não é nenhuma lei do universo, é uma corrupção mental. Mas isso não é nada novo, não. Isso não é recente. Não pense assim. Porque isso até não é só no Brasil, não, é no mundo inteiro. O Canadá acabou de aprovar a lei liberando o sexo das pessoas com animais. Veja só. E daí, de acordo com a ministra da Família, eu vi um vídeo dela hoje, ela diz assim, que existem 80 formas de ideologia de gênero. Não é só gay, lésbica e transexual, essas coisas. Não, isto é muito amplo. Como, por exemplo, ela citou que alguém se apaixonou por uma árvore e quer casar com essa árvore. Isso é corrupção mental, é distúrbio mental. Psicologicamente isso é uma perturbação. Então eu quero ler para vocês, desculpem que este vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu preciso ler para vocês, porque de repente vocês nunca ouviram isso, nunca leram isso aí. Se você ler em Romanos capítulo 1 e o capítulo 2, você vai pensar que isso foi tirado do jornal de hoje. Tão atual é a Bíblia. Romanos capítulo 1, versículo 23. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente.
Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do erro. Está na Bíblia. Então, leia a Bíblia. Por que tudo isso acontece? Qual é a intenção dessa ideologia de gênero? A intenção é uma só: é contrariar a igreja, contrariar o cristianismo, corromper o cristianismo. E daí então, numa entrevista com a ministra da Família, ela disse que ela é cristã. Aí a repórter perguntou logo, mas o Estado é laico, como é que pode ser isso? Ela disse, não tem nada a ver, cada um é o que quer. No ministério, eu sou ministra, mas perante Deus, eu sou cristão. Você quer ser outra coisa? Pode ser, nada a ver com o Estado. É uma advertência para a igreja. Porque a igreja muitas vezes não sabe o que fazer, por falta de uma visão clara do que é a vontade de Deus. Então eu quero dar aqui um alerta para a igreja, todas as igrejas. Cuidado com o estatuto da igreja e com o regimento interno. Da igreja, o estatuto é para apresentar a entidade junto ao governo, nada mais. Então pode ser bem curto, conciso, mas o regimento interno é a regulamentação, a explicação do estatuto. Então cuidado o que vocês põem ali. Vocês não podem colocar ali coisas negativas, como dizendo que a igreja é contra gay, porque a igreja não é. Como assim? Claro que não é. Porque a função da igreja é salvar as pessoas, não condenar. Então, o que vocês têm que colocar no estatuto para não ter problemas com isso, porque de repente um juiz obriga o pastor ou o padre a fazer um casamento gay? O governo, num Estado laico, não tem nada a ver com o que a igreja faz. Absolutamente nada. A justiça não pode obrigar um pastor, um padre a fazer um casamento gay. A não ser que isso esteja não bem explicado no estatuto, no regimento interno. Então, o que vocês devem colocar no estatuto e no regimento interno? Deve colocar assim: os serviços que são só para membros, como, por exemplo, casamento, batismo e essas coisas, né? Só para membros. Então, quando alguém vem e entra na igreja e quer ser membro, ele vai fazer o que todo mundo na internet faz. Vai concordar com o termo de uso. E se o termo de uso está bem claro, que diz ali, para ser membro desta igreja, deve seguir a Bíblia. E enumerar as coisas. Casamento é só entre homem e mulher. Se isso está bem claro, nenhum gay, nenhuma lésbica pode chegar lá e dizer, pastor, tem que fazer meu casamento. Porque nem é membro. Porque esses serviços são só para membros. E quem quer ser membro tem que aceitar as regras.
É como na internet, é como tudo. Você não compra, não usa um aplicativo se não concorda com o termo de uso. Então, gente, foi uma espécie de desabafo, mas também um apoio a uma política moral da família. Espero que muita coisa mude neste governo. Ele poderá errar, vai errar, são humanos. Mas a ideia de restabelecer a moral no país é muito válida. Deus te abençoe.